Igreja que está em Marambá. Nós iremos ouvir nesse momento as pregações da Palavra de Deus nos cultos pelo pastor Edivaldo dos Santos, que foi chamado pelo Senhor para zelar da sua palavra e para cuidar das suas ovelhas. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. A verdade é que nada pode mudar o interior do homem. Unicamente Jesus, por intermédio hoje da palavra e do Espírito. Quando se ouve a mensagem, quando a palavra for pregada, quando ela tem sido pregada, né, irmãos? O Senhor tem falado aos corações, porque a mensagem de Deus, ela tem poder. Sabemos que quando o Espírito de Deus quer fazer a obra no coração de alguém, salvar alguém do perigo, da condenação do inferno, o mesmo Espírito testifica no coração de alguém, faz a pessoa sentir. É muito interessante isso. Às vezes eu ouço alguns irmãos ficar assim, tristes, e falar por que certas pessoas não dão ouvido à voz de Deus, né? Mas, na verdade, a palavra do Senhor diz no livro de Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Uma pessoa convertida por interesse, por força de outra pessoa, ele não será convertido ao Evangelho, mas à igreja, ou aquele amigo. É muito importante nós pregarmos somente o Evangelho, só a palavra, ensinando-a, porque a pessoa que tiver de nascer para Deus, ele vai nascer da água e do Espírito, da lavagem pela palavra. Não devemos nunca convencer as pessoas apresentando-lhe uma igreja boa, uma igreja que venha satisfazer os desejos materiais. Hoje se prega o Evangelho atraindo as pessoas a buscarem bênçãos, riquezas, estabilidade financeira, soluções de problemas emocionais. Mas todo o problema do homem não é solucionado quando ele busca essas coisas. Os problemas dos homens são solucionados quando ele busca Jesus. O mal que ocorre na vida das pessoas é por causa da transgressão, do pecado, de tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus, que nós, os seres humanos, muitas vezes gostamos de fazer. Estou incluindo eu, porque eu estou sujeito a voltar aos erros. Na verdade, que nós não estamos mais debaixo do pecado, porque o pecado não terá domínio sobre nós. Nós agora estamos debaixo da graça, do favor, da bênção de Deus. O Senhor nos ajuda, nos dando condições de sermos cabeça e não sermos cauda. Vocês sabem quem são cauda? Quem é cauda? Cauda é aquele que é controlado pelos sentimentos emocionais. Sentimento que leva a pessoa a pecar contra Deus. E é aí que o inimigo trabalha. Ele trabalha dentro do sentimento de cada um. O que derruba um homem não é a mulher nem sexo. O que derruba a mulher não é a vaidade nem homem. O que derruba o ser humano, na verdade, é suas fraquezas, os desejos do coração. Porque se o homem e a mulher se fortalecer no Senhor, nada irá derrubá-lo da presença de Deus e desviá-lo da vida eterna. Foi isso que Jesus veio fazer, libertar nós das algemas que prende o homem. Jesus disse para os judeus: os judeus eram o povo de Deus, né? Mas eles se consideravam um povo santo. Todos os pecados que cometiam, disse Jesus: se o Filho vos libertar, vocês serão livres. Eles ignoraram esta palavra. Eles acharam que Jesus estava subestimando a fé deles. Então eles disseram: mas nós não somos servos de ninguém, não somos escravos de ninguém. Jesus disse: olha, um escravo não fica para sempre em casa não, hein? O filho fica para sempre. Jesus disse que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Escravo não tem direito. Escravo não tem herança. Escravo é escravo.
Morreu, acabou. A Bíblia é interessante que ela fala que nós somos libertos, mas o mundo nos vê preso. Tem gente que pensa que a igreja, os irmãos são presos ao pastor. O pastor leva a culpa de muitas coisas. Mas na verdade, eles não entendem que os irmãos tornaram livres para dominar os sentimentos, depois de muitos aprendizados. Ainda tem muitos crentes que não conseguiram dominar os sentimentos. É aí que o homem se torna a cabeça. Quando você começa a dominar a vontade. Hoje nós estávamos no asilo, uma moça lá, né? Falei para ela, olha, você precisa tirar as mágoas do teu coração, porque as mágoas privam o homem da graça de Deus, do favor de Deus. Está lá em Hebreus, né? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos prive da graça de Deus, e por ela muitos se contaminem. Raiz de amargura. Às vezes a pessoa deixa entrar uma raiz de amargura por uma ofensa e se priva daquela comunhão, daquela alegria com o Senhor. Essa é uma tática do diabo. Ele prende as pessoas e amarra as pessoas sem as pessoas perceberem. Às vezes a pessoa diz assim, eu não sirvo ao diabo, nem eu. Mas ele tenta nós. E pode amarrar um cristão. Quanto mais os que estão do lado de fora. Ele amarra mesmo. E sem você admitir que o serve. Ele é o nosso inimigo, nós não o servimos. Mas ele conhece a estratégia de derrubar o ser humano. Veja que Eva foi logo persuadida a ser igual a Deus. Disse o diabo através da serpente. Foi assim que Deus disse, não comereis todas as árvores. Ele já puxou um assunto para poder apanhá-la no diálogo. Não, de todas as árvores podemos comer. Ora, começou a conversa. Foi assim que Deus disse nada daquilo, mas ele já falou assim para chamar a atenção a Eva para conversar. Ela disse, não, Deus disse que poderemos comer só da árvore do conhecimento do bem e do mal da vida, ali, né? Do conhecimento do bem e do mal, que nós não podemos comer, porque o dia que nós comer, nós vamos morrer. Aí a serpente, não, vocês não vão morrer. Porque quando vocês comerem, vão abrir os olhos de vocês. Vocês vão ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal, como é que vocês vão morrer? É assim que o diabo engana a mente das pessoas. Não precisa ninguém vir falar com vocês, não. Nem sabe aqueles pensamentos que vem na cabeça? Aquelas ideias, aqueles dados, são dados inflamados malignos. Às vezes por uma notícia sua cabeça muda. Às vezes por uma palavra da esposa, do esposo, a cabeça da pessoa muda. Se a pessoa não estiver firme na palavra, que é a defesa nossa, a palavra, o Evangelho, a fé no Evangelho, a fé como escudo, com o qual nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Eu sei muito bem que o inimigo trabalha assim, sabe por quê? Eu sou igual a vocês. Vocês são iguais a mim. Nós somos de carne e osso. E somos tentados da mesma forma. Então eu prego o que acontece com todos e comigo que está escrito. Então, quando nós voltamos para a palavra do Senhor, essas coisas, esses pensamentos são repreendidos. A moça falou assim, ganhei o dia hoje, ganhei o dia, já estou com saudade. Vai cair por terra tudo isso. Ela disse que não ia na igreja de jeito nenhum por causa da irmã dela, não quer ajudá-la por causa do seu filho que está com problema. Disse, olha, carrega a tua cruz e não peça nada a ninguém para fazer para você. Se alguém tiver de fazer algo para você, Deus vai tocar em alguém para fazer. O inimigo, irmão, apoia as pessoas. Já que a pessoa não quer me ajudar, não vou naquela igreja, não vou em lugar nenhum, não vou fazer isso, não vou fazer aquela. A pessoa, na verdade, começa a se colocar debaixo de um jugo que ela mesma cria. Mas vocês não devem olhar para nada. Se alguém não quer ajudar você a pegar um saco do cimento, né, abre ele no meio, né, põe um pouco no balde, leva de pouco a pouco. Se a árvore está muito grande para você derrubar, ninguém quer te ajudar, corta um pedacinho lá em cima, depois corta um galho, depois derruba ela todinha. Não foi assim que o irmão de volta derrubou uma árvore de 8 metros de altura? O Senhor me mostrou em sonho como é que ela ia cair, porque ele colocou a mão e foi me ajudando? E assim foi, irmãos. Deus é Deus. Agora se eu ficasse revoltado, poxa, não tem um irmão da igreja aqui, né? Puxa, para me ajudar, não tem um irmão, um santo irmão aqui para me ajudar. Aqueles irmãos piedosos estão lá pregando na frente comigo. Puxa, agora eu preciso, tem um aqui. Olha o diabo trabalhando, olha o diabo trabalhando. Em tudo dá graça. Então nós precisamos vencer, não cobrando das pessoas, mas estando na presença de Deus. Porque o Senhor, Ele fortalece. Você estando sozinho ou acompanhado, Ele te fortalece, Ele nos ajuda. Amém? Amém.
mãos e praticar a justiça. Irmãos, tenham coragem, sejam valentes, sejam corajosos para praticar a justiça. Essa é a coragem que eu na verdade, falo para que os irmãos tenham, como o apóstolo Paulo disse: então será vingada toda desobediência. Agora os irmãos comigo? Quando cumprir a vossa obediência. Isso é muito maravilhoso. Irmãos, você quer se vingar do mal? Não pratique o mal. Faz o que o diabo não gosta, pratique a justiça. Dá uma raiva quando alguém se levanta, dá uma raiva quando alguém peca contra Deus, dá uma raiva quando alguém lança uma pedra contra o Senhor, não é? Mas a gente põe essas raivas e põe no bolso, né? E nós vamos mostrar ao Satanás, aos demônios e aos ímpios, que exige um pouco de coragem. Sabe por que muitas igrejas não praticam a justiça e não estão se santificando? Porque tem vergonha de andar conforme a palavra. Tem vergonha. Não foi isso que Paulo disse a Timóteo, 2 Timóteo 4, virão tempos que não suportarão, não aguentarão a sã doutrina, mas vão ter comichão nos ouvidos, e amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Hoje tem igreja para todo gosto, mas a única igreja que vai entrar no céu é aquela que está unida com a palavra, unida com a verdade, aquela que na verdade não se envergonha do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Olha, irmão, em qualquer lugar que eu entro, em qualquer lugar eu prego a palavra, eu falo do amor de Deus, falo alto para todo mundo ouvir. Se tem alguém com cordão de ouro, se tem alguém muito bacana, muito sapato muito afinado, roupa muito afinada, estou falando para ele ouvir. Ou se tem um mendigo, ou se tem uma pessoa envolvida no tosco, ou bandido, ou policial, falo para ele ouvir. Deus sabe que eu falo. E falo com prazer, com satisfação, porque eu sou o servo do Senhor. Eu quero levar o emblema do poderoso Filho de Deus, aleluia. Irmão, quem é poderoso na terra? Quem é que não tem carne e osso como eu tenho? Quem é que não tem aqui? Quem é que não tem no mundo? Quem é que não tem? Tem o Super-Homem da televisão, aquilo tudo mentira. Só tem um, irmão, só Jesus. Ele é o Todo-Poderoso. Até os demônios, irmãos, vocês na presença do Senhor, vocês são mais poderosos que eles. Que os irmãos carregam o nome, carregam uma arma potentíssima, a palavra de Deus, a espada do Espírito. E se os irmãos andarem na presença do Senhor, se manifestar o demônio, os irmãos ordenar em nome de Jesus que ele saia, tem que sair. Aleluia! Porque os irmãos na presença do Senhor, irmãos, é uma bomba atômica na mão de Deus. O Senhor falou para o povo de Israel, para o profeta Jeremias: contigo eu despedaçarei os reis, tu és o martelo nas minhas mãos, aleluia. Eu porei as minhas palavras na tua boca, e elas serão como fogo, esse fogo como palha, diz o Senhor, aleluia. Elias estava no monte, e o rei mandou buscar Elias. Olha aí, põe Elias lá em cima. Aí foi lá o capitão com seus 50. Homem de Deus, desce que o rei está mandando você descer. Se eu sou homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma aqui teus 50. E pá, desceu o fogo do céu e consumiu todo mundo. E o rei, ainda com a sua força e sua arrogância, mandou mais um capitão de 50 com mais 50. Perdeu 102 homens. E foram eles lá. E disse também a mesma coisa com toda a arrogância: ó, homem de Deus, desce, assim diz o rei, desce, que desce coisa nenhuma. Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu e consuma a ti e teus 50. Homem de Deus, irmão, homem e mulher de Deus, não precisam vocês amaldiçoar e rogar ninguém, não, a não ser que seja pelo Espírito. Mas fora disso, irmão, fique calado, porque o nosso Deus faz muito pelo seu povo. Faz pouco não. Então caiu o fogo do céu e consumiu todos eles. E o homem mandou na sua arrogância mais um capitão de 50 com seus 50. Mas esse terceiro já dobrou o seu joelho. Ó, homem de Deus, rogo-te, ó, que seja preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes. Aleluia! Aleluia! Aquele que se humilhar será exaltado. Então o Senhor Deus olha o coração, é a humildade dos homens. Deus conhece. E Deus falou ao ouvido do homem de Deus: desce com ele. Os outros vieram com arrogância, aquele veio humildemente. Ó, meu irmão, por favor, te peço, eu te rogo, por favor, pede perdão lá, irmão, por favor, em nome de Jesus. Ao invés de te aconselhar com aquela arrogância, a gente pedindo humildemente. Você vê como é que Paulo escreve em Romanos 12? Rogo-vos, irmãos, eu estou te pedindo, por favor, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional.
Os homens de Deus do passado, irmãos, eles tinham muita autoridade, mas muitas vezes eles se colocavam como pequenininhos para poder ensinar os outros irmãos. Porque Jesus disse: olha, eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés. Olha o exemplo, Senhor e Mestre. Por isso que ele disse: o que entre vocês quiser ser grande, seja pequeno. Mas geralmente nas igrejas a pessoa quer um cargo poder aparecer para mostrar que é grande. Ninguém quer ser o pequeno, né? Mas aquele que é pequeno tem poder de subjugar. Não necessita de aparecer, receber aplauso, de ser bajulado. Esta pessoa é grande porque ele não precisa mais disso, já tem controle. Por isso que o pequeno, aquele que se humilhar, é grande e será exaltado. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Capítulo 11, versículo 28. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Podeis assentar, irmãos. A palavra do Senhor, não só aqui nesse texto, em outras escrituras, ensina-nos a fazer um exame, examinar o viver, examinar nossas palavras, examinar os nossos pensamentos, se estão em conformidade com a palavra. No livro de Eclesiastes, nós encontramos uma palavra em que Deus chama a atenção de todos na face da terra. Na verdade, não é somente do povo religioso, mas para todo ser vivente que Deus criou. Eclesiastes 12, versículo 13 e 14, que diz: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todos os homens, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então isso é um dever de todos os homens, não é um dever dos crentes, católicos, religiosos, pessoas de outra religião, mas é um dever de todos os homens, de tudo que se ouve, de tudo que se aprende. O fim é temer a Deus, porque o conhecimento da nossa ciência termina na sepultura, mas o conhecimento da palavra de Deus é eterno. Disse Jesus: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então conhecer a palavra é muito importante. Irmãos, quando os irmãos têm que fazer um exame de saúde, aonde vocês vão? Ao médico. Mas se o médico não estudar e não tiver os aparelhos para fazer determinados exames, os irmãos poderão fazer um exame de sua saúde para saber se estão bem ou mal? Hein? Não, com certeza não poderão então fazer um exame. Bom, nós lemos lá em Coríntios: examine-se o homem a si mesmo, e coma desse pão e beba desse cálice. Paulo estava falando sobre a Santa Ceia, em participar. Se caso a pessoa não tiver em condições, não deve participar. Mas como que a pessoa vai saber? Bom, o que nós queremos falar não é sobre a Santa Ceia, mas é sobre a palavra examinar. O irmão leu em Provérbios 4, e uma palavra me chamou a atenção.
que é a palavra que fala sobre a razão de Deus. Na verdade, todos nós temos a nossa razão, nosso ponto de vista, maneira de pensar, maneira de aceitar. Muitas vezes aceitamos o que é convincente, o que é conveniente a nós. Mas aqui no livro de Provérbios que o irmão leu, né, capítulo 4, versículo 21, diz: não a deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no meio do teu coração. Aqui está mandando guardar dentro, no interior do coração, o caminho do Senhor, a presença de Deus, uma vida em Cristo. Não está mandando guardar os nossos caminhos, os nossos pensamentos. Veja então agora o versículo 20, que é o anterior. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Como então fazer um exame? Como examinar a nós mesmos? O livro de Salmos, também 119, aqui os irmãos já conhecem muito bem, eu estou citando passagens que muitos irmãos já conhecem, mas o Salmo 119, versículo 9, também faz uma pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? É uma pergunta. No mesmo Salmo dá a resposta: examinando-o conforme a tua palavra, examinando o seu caminho. Como que vai purificar o jovem o seu caminho? Examinando se o seu caminho está em conformidade à palavra. Então, para eu fazer um exame da minha vida, eu tenho que inclinar a razão da palavra. O que Deus acha, o que eu acho é uma coisa. Os 3 amigos de Jó acusaram Jó por não terem a razão de Deus guardada em seus corações. Eles eram cheios de conhecimentos, tinham bastante experiências, mas faltava muita coisa. Talvez eles não sabiam que Deus poderia provar uma pessoa abençoada, uma pessoa que andasse na presença de Deus. Quando algo está acontecendo de ruim na sua vida, quantos irmãos têm a tendência de logo pedir oração? Ora por mim. A pessoa não tem essa graça, essa capacidade de fazer um exame. Um exame. Irmãos, não é difícil fazer um exame. Basta olharmos para a palavra. Examine-se o homem a si mesmo. Será que você está conseguindo comer o pão? Será que você está conseguindo verdadeiramente beber desse cálice? Será que todos que estão aqui nesta noite estão comendo a palavra? Estão bebendo realmente? Ou entrou no ouvido e saiu no outro, e quando sai daqui, continuarão com os corações vazios? A verdade, você deve fazer um exame. O que não deixa a palavra permanecer no coração são outras coisas que encheu o coração. Você sabe, o irmão sabe, a irmã sabe, quando o seu coração está cheio de outras coisas. Vocês já viram pessoas que pedem oração, mas ela está ansiosa que Deus atende aquilo que ela quer. Só fala naquilo, só cogita sobre aquilo. Por isso disse o grande mestre Jesus, o nosso eterno Salvador: fala a boca o que está cheio o coração. Examine o seu coração, examine o que você anda pensando, anda fazendo, anda desejando. Muitas vezes nós queremos muito bem para nós mesmos e esquecemos da misericórdia de olhar de compaixão para as outras pessoas. Fazer um exame é muito interessante para nós, é importante. Muitas vezes uma pessoa sai de dentro de casa por causa do problema familiar e ele vai se entregar à bebida, ao tosco, ao fumo, vai andar perambulando por mundo afora, sendo um mendigo, um andarilho. Ele não fez um exame, não parou para pensar as consequências. O que ele está fazendo é apenas um sintoma de revolta, uma forma de mostrar ao mundo que eu posso sair sozinho, fazer o que eu quero. Mas isso não é purificar o caminho.
Salmo 119, versículo 9 diz: como purificar ao jovem o seu caminho? Examinando se o seu caminho está em conformidade com a palavra. É jejum que santifica a pessoa? É oração que santifica? É andar com as roupas compridas que santifica? Não! Muitas pessoas, eu conheci pessoas que andavam nas igrejas com roupas compridas, quando mudou a direção, quando a modernidade entrou, simplesmente arrancaram tudo, jogaram fora, e estão aí brincando aí como o mundo, estão fantasiados como o mundo. Por isso que o Senhor diz lá no profeta: naquele dia, o Senhor Deus, Ele vai arrancar a máscara com que todas as nações andam mascaradas. O que você manifesta no seu rosto é o que você é, ou você é mascarado? Surpresa, nem eu sabia o que ia pregar hoje, hein? Mas Deus está falando para nós nessa noite. Você é real, você é o que você é, você tem dupla personalidade, coração dobre, como disse o apóstolo. Aleluia! Deus quer homens e mulheres naturais. Você pode se purificar, examinando a palavra dia após dia e o seu viver. Cada dia, como disse Davi: Senhor, ensina-me a contar meus dias, para que eu faça o que, irmãos? Minha esposa falou aqui, alcance o quê? Coração sábio, disse o pastor Fausto. Coração sábio. Por que coração sábio? Porque você vai examinando cada dia que você tem na semana. Quer ver uma coisa? A partir de amanhã, tudo que você falar ou fizer, faz um exame. E o que não foi certo, põe no seu joelho, pede perdão, pede sabedoria. No outro dia, no terceiro dia da semana, procura melhorar. E assim você vai encontrar um coração sábio. Aleluia! Uma igreja em que os membros, em que as ovelhas do Senhor são sábias na palavra, o pastor não tem muito trabalho. Porque cada uma vai ouvindo e vai colocando em prática. São como soldados de elite. No quartel nós tínhamos soldados de elite. Eram soldados que recebiam um comando e os outros comandos eles faziam tudo em ordem unida. Sabia o que tinha que fazer. Cada detalhe, no mínimo detalhe. É isso, irmão, que cresce a igreja. É isso que o homem de Deus, o jovem de Deus, a mulher de Deus cresce quando começa a examinar sua vida. Quantas pessoas, estavam falando antes, quando o culto começou, vão às igrejas. Hoje nós temos inúmeras igrejas, milhares de igrejas, cada uma oferecendo uma oferta melhor do que a outra, para a pessoa se dar bem na vida. Mas o que adianta nós recorrermos a uma loteria espiritual, vou dizer assim, para figurar o que está acontecendo, nos embrenharmos no ouro e na prata e perdermos a salvação da nossa alma? Aqueles que se enriquecem nesta vida e deixam de ser ricos com Deus. No livro de Eclesiastes diz que havia uma pequena cidade e havia nela um sábio pobre. Sábio, porém pobre. Veio um grande rei, cercou aquela cidade e ia derrubar aquela cidade. Ninguém se lembrava daquele pobre homem. Ele era pobre. Se ele fosse rico, ele seria um homem influente. Se ele fosse um cantor, ele seria conhecido. Se ele fosse um homem que andasse com as autoridades, ele seria conhecido. Mas ele era pobre, porém sábio. Enquanto as pessoas estavam se deleitando, ele aplicava o seu coração na sabedoria do dia após dia. Então a Bíblia diz, a palavra de Deus, que aquele pobre homem, com a sua sabedoria, livrou aquela cidade. Aleluia! Livrou aquela cidade. Como uma pessoa importante na presença de Deus, não precisamos ter aparência, termos nomes conhecidos por aí. O que importa é você confiar no Senhor, examinar o seu viver e pedir mais de Deus. Deus te encherá de conhecimento, de entendimento, de prudência, de humildade. Isso são riquezas que o mundo perdido não tem. E quando as pessoas estão angustiadas, ela busca você, porque você é uma fonte de Deus. Aleluia! Você é como José no Egito. Glória a Deus! Aleluia! O Senhor falou para Jeremias: no tempo da calamidade, eu farei com que o teu inimigo te dirija a súplica. O inimigo vai dirigir súplica a você. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Então, amados e queridos irmãos, quando nós nos inclinamos à razão de Deus, passamos um período de provações, quando muitas vezes as pessoas ficam nos chateando, o inimigo fica tentando nos desviar, dizendo algumas palavras que vêm incomodar,
nos desprezando, nos rebaixando. Mas se você for forte o suficiente em Cristo Jesus, nada disso vai te afetar. Você sabe em quem você acredita, você sabe em quem você crê, que anda contigo, que está dentro de ti, dentro do teu coração. Tu valoriza isto, porque tu tem entendimento que o ímpio que está lá fora não pode enxergar o poder do Espírito, o que você leva de precioso dentro de você. Aleluia! Mas se o irmão ou a irmã se colocar no lugar deles, olhar com a visão cega deles, então você ficará ofendido quando você for desprezado por alguém de fora. Quantas pessoas, amigos meus influentes, queriam me dar conselhos, ou seja, me davam conselho querendo desviar-me do caminho santo, nunca conseguiram. Nunca, porque eu não via como eles veem. Olhas tu com os olhos da carne? Quando alguém vier, na verdade, não é? Ou condenar os irmãos, ou julgar os irmãos, olha para ele e veja assim: quem é você? Você não vem de Deus? Tu não pode me julgar. Ninguém de fora. Quando os irmãos fazem um exame nos irmãos mesmos, você faz um exame de acordo com a palavra, você sabe em que posição você se encontra. Se o seu coração está cheio das coisas do mundo, se o coração teu está cheio das coisas de Deus, se o teu anseio já foi dominado, anseio pela vida, não é? Como a irmã leu no Salmo aqui 37, é isso mesmo? Não é? Não te indignes por causa dos malfeitores, não fique indignado por causa deles, não, deixa eles para lá. Fique indignado, não. Cedo serão ceifados. O que é uma vida de 70, 80, 90, 100 anos aqui na terra, comparada com a eternidade, aonde nós viveremos em glória, em poder, seremos como os anjos, aleluia, um corpo de poder. Nada mais vai nos afetar. E os ímpios estarão onde? Aqueles ricaços que não se converteram antes, disseram que o seu Deus é o dinheiro, até hoje eles falam isso. Aonde estarão? Você vai olhar, porque Deus disse que nós vamos olhar e ver os corpos dos homens atravessados lá no inferno gemendo, e nós não sentiremos mais nada por eles. Não sentiremos tristeza, não sentiremos pavor, simplesmente vamos olhar como um montão de mato queimando. Está lá Isaías. Nos últimos capítulos, no último capítulo de Isaías, e verão os corpos dos homens que prevaricaram contra o Senhor, aonde seu bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Isaías, último capítulo. Amados e queridos irmãos, nós devemos ter uma vida de exame. Examinando o nosso viver, estaremos nos preparando para a obra de Deus, estaremos nos preparando para o arrebatamento. Sabe por quê? Milhões de crentes, Deus tem falado que vai ficar na grande tribulação para selarem a salvação na guilhotina. João viu isso lá em Apocalipse 20. Irmãos, as nações sem piedade vão cortar a cabeça de muitos crentes. Depois de sacrificá-los, depois de fazer muitas maldades, colocarão na guilhotina e cortarão suas cabeças. Está escrito isso e vai acontecer. Algumas pessoas já viram, em alguns países aí, milhares de containers cheios de guilhotinas e algema. Está tudo sendo reservado. Enquanto muitos estão aí levando as coisas de Deus de qualquer maneira, os ímpios estão levando muito a sério. E Deus também, para cumprir os seus desígnios. Bendito seja o Cordeiro de Deus. É tempo então de exame. Este exame leva você a ser puro. Porque quando nós examinamos e vemos que estamos errados, seja corajoso. Vingue-se contra a desobediência, cumprindo a palavra de Deus. Você sabe o que é a purificação? Por exemplo, minhas mãos estão sujas, sujei de graxa, sujei de lama. Puxa, eu vou ficar com elas sujas? Não. Eu vou na torneira, vou pôr um sabão, vou esfregar e assim vou limpar a minha mão da sujeira. Esse processo chama-se purificação, santificação. Eu estou tirando toda a sujeira que está incrustada na minha mão. E isso é o processo de limpeza, de santificação. Tudo que é imundo, tanto de palavras, coisas que você vê, coisas que você participa, você se aparta, para que Deus tenha grande prazer na tua vida. Então, meus irmãos, queridos irmãos, Deus vai manifestar uma alegria muito grande, e o nome dele será glorificado. Amém? Que essas palavras entrem e permaneçam no coração dos irmãos. Leiam as Escrituras. Eu continuo incentivando a igreja, e todos leiam a palavra, examinem a palavra. Não fiquem lendo livros, muitos livros. Leiam a palavra. O mesmo homem, os mesmos homens que na verdade escreveram livros, eles também leram a Bíblia. Há muito tempo, irmão, que eu não fico lendo livros. Eu leio a palavra.
O Espírito que usou Pedro, um homem que não sabia ler nem escrever, mas um homem que foi cheio do Espírito Santo. Leia suas cartas. Como Deus usou aqueles homens. É claro, um homem que tem a cultura, ele pode vir para os caminhos do Senhor, mas terá que jogar sua cultura no chão, pisar em cima dela e receber a palavra de Deus. Sua mente, que foi exercitada nas coisas da vida, está mais preparada para agora receber também as coisas de Deus, né? Nós sabemos disso, mas o mais importante é nós examinar a palavra e cumpri-la, como disse Jesus. Os que ouvem as minhas palavras e as põem em prática, compará-lo-ei ao homem que construiu sua casa sobre a palavra. Sua vida está baseada aqui. Ele fez exatamente, ele construiu o seu viver de acordo com a Bíblia, não de acordo com doutrina de igreja nenhuma, mas de acordo com a doutrina da Bíblia. Porque há muitas doutrinas, porque existem muitas igrejas diferentes umas das outras. Mas quando você lê a palavra, por exemplo, tem igreja que adotaram o sistema de piada evangélica, brincadeira, chocarrice, mas na mesma Bíblia deles e na minha está escrito para tirar do nosso meio a chocarrice, a meninice, palavras torpes da boca. Isso contamina, isso estraga, isso suja o teu espírito. Aleluia. Gírias, sinais com as mãos, sinais que quer dizer coisas terríveis. Então nós somos diferentes. Como diz Malaquias, capítulo 4, e outra vez, haverá diferença entre quem serve ao Senhor e quem não serve, e entre o justo e o injusto. Amém?